Amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, a paz. Alegria mais uma vez estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem, gente? Está sem ruído minha comunicação? Sim, está tudo certo? Glória a Deus, isso é muito bom. Eu estou muito feliz em estar aqui, Jaque. Obrigado mais uma vez pelo convite, por essa parceria que nós temos empreitado ela, né? Já estamos caminhando para o terceiro sábado, né, Jaque? Que coisa boa, né? As meninas aí que estão apoiando, que estão sempre aí nos ajudando, né? Obrigado a todos vocês, que eu tenho que Jaque não está sozinha, né? Está sempre aí. Sempre que alguém está fazendo algo bom, tem sempre alguém por trás ajudando, né? Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Eu não sei como é que está o seu coração. Talvez você esteja ainda acordando, né? É possível, porque sábado é aquele dia que você se pode e descansa da semana. Hoje, de forma especial, eu estou folgando, mas via de regra trabalho aos sábados também. Mas nesse sábado eu acabo separando, né, para estar aqui com vocês. E para mim é um privilégio, né, poder estar aqui. E enquanto eu estava aqui conversando, observando vocês, eu fui conversando com Deus. E aí Deus começou a me quebrar no sentido de que eu disse, eu tenho um material para o ano todo. Ele disse, você não tem, não. Você acha que tem. Esse material você joga fora agora. Como assim? Você lembra quantos dias eu passei para, né, para compilar esse material? Aí eu briguei um pouco, depois eu disse, sabe de uma coisa, ele sempre vence, eu não vou aqui, né? E aí estamos aqui, que coisa boa, que bênção, que alegria. Eu espero que você também esteja alegre. Eu não faço ideia do que Deus vai falar, mas ele já foi me quebrando aqui. Eu já disse, meu Deus, tenha paciência comigo, eu vou chegar lá, eu estou caminhando. Mas ele já começou logo dando uns beliscão, sabe? Que pai, quando começa a beliscar e que você se contorce e diz, para, que é isso? Com educação, né? Com fineza, porque Deus é assim, né? Ele belisca com fineza. Você fica aí, tem uns filhos que são exagerados, né? Como eu, né? Qualquer coisa já tá berrando. Aí ele disse: se comporta, fica crente. Você tem pai. Gente, hoje, é isso, Espírito Santo, é isso mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre elegância, ok? Opa! Elegância é a qualidade de quem tem. Quem tem, tem. Quem não tem, hum, vai ter que se esforçar. E por que eu vou usar esse termo elegância? Porque essas mulheres, via de regra, são elegantes, né? A mulher, via de regra, parece que nasceu com esse negócio. O homem, não. O homem que senta de perna aberta é um negócio. Né? Mas não é só modus operandi, a forma como o seu corpo se move, mas é a maneira muito mais como você trata os outros, como você vê os outros, tá bom? Eu estava aqui, o Espírito Santo começou a me falar comigo sobre isso, e eu então comecei aqui a escrever e pedindo Deus, por favor, Deus, pelo amor de Deus, me ajude, que já que não me chame antes, porque senão eu vou ficar sem conseguir compilar tudo isso que você está me falando comigo. Mas graças a Deus, ele ouviu minha oração e segurou Jaque. Gente, essa mulher é maravilhosa, né, Jaque? Eita, Jaque, você é uma bênção. Glória a Deus por sua vida. Eita. É, então vamos lá, gente. Eu quero que desde logo, Jaque, vamos começar assim. Eu quero falar hoje sobre honra. Antes de você ser servido, você vai precisar servir a visão de outro, tá bom? Isso fala sobre honra. Quem não honra não está pronto para ser honrado. E essas não são as minhas palavras. Eu fiquei chateado também com ele. Eu disse, está esquisito esse papo. Mas ele disse, continue. Eu digo, tá bom, vamos lá. E aqui vamos seguir nesse pensamento. Não sei como vai ser isso, mas vamos descobrir juntos, sim ou não? Porque o que ele me falou foi: essa é uma regra para uma liderança longa e próspera. Se você quiser prosperar, se você quiser desejar ter um ministério abençoado, se você desejar ser alguém que ele pode usar, colocar em lugares altos, que ele pode manifestar sua glória e o seu poder, você vai ter que aprender a honrar o próximo. E aí ele me trouxe um texto que eu quero compartilhar com você, porque ele providencia tudo rapidinho, né? Nessa hora, quando ele quer, ele ajuda, ele diz, está escrito assim, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior, e ele lhe disse, os reis, isso aí que foi Jesus falando, tá, gente?
os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja o menor. E quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Preste atenção nisso aqui, tá bom? Jesus começa uma conversa, né? Jesus falava do reino. Engraçado, a gente vai falar ainda um dia sobre o reino, se o Senhor nos permitir. Sim ou não? Quem quer saber sobre o reino? Porque o reino não tem nada a ver com o céu, o reino de Deus tem a ver com viver aqui na terra, uma vida plena, com você governar, você viver aquilo que Deus tem para você. E eles começaram uma conversa estranha aí. Você sabe como é o nosso coração, né? Você sabe. Não se finja. Você também já quis ocupar o lugar de alguém. Você já se sentiu mais especial e mais inteligente do que os outros. Eu, se tivesse uma camisa, eu me jogaria dentro hoje, né? Então, tem momentos que a gente olha para alguém e diz, sabe de uma coisa, Deus faria melhor. Quem nunca? Hã? Tem momentos que você diz, sabe de uma coisa, Deus, eu acho que eu não falaria desse jeito. Seria melhor, né? Gente cheia de ideia. E aqui estavam os discípulos, eles olhando para eles assim, e eles dizendo, sabe de uma coisa, eu acho que eu poderia ser o líder dessa trupa. Eu poderia facilmente guiar esses cabras aqui. Eu poderia, com certeza, olha para mim, eu estudei lá na Judéia, eu fui para aquela escola, eu fui para a sinagoga todos os dias, eu tenho mais conhecimento do que Mateus. Sabe essa conversa? Então, eles começaram essa discussão e Jesus vira para eles e fala o seguinte: olha só, essa é uma discussão que no nosso meio não existe. Aqui é sobre servir um ao outro. Não é sobre posição. É simplesmente sobre propósito. É você entender que cada um, no seu lugar, tem a sua importância. O dedo não é mais importante do que a unha, nem a unha é mais importante do que o dedo. Está entendendo isso aqui, o mistério? Então, no corpo de Deus, todos é importante. Essa foi a conversa. Essa aqui foi a conversa de Jesus. Agora, Jesus disse o seguinte: vocês estão destinados ao reino. Está entendendo isso aqui? Isso é muito forte. A vocês está destinado reinar, sentar na mesa. Compreende isso aqui? Porém, no meu reino, você precisa ter modos. Está entendendo aqui o mistério? No meu reino, tem que ser elegante. Compreende? Para sentar à mesa com Jesus, ele dá uma lapidada antes, sim ou não? Hum? Hum? Quem nunca? Quantas vezes Jesus pega a bucha? Sabe aquela bucha? Amo isso. Ele pega aquela tal daquela bucha. Quem conhece bucha de cabaça? Sabe aquela bucha de fibra? Aquela bucha que nossas mães nos davam banho. Entende isso? Aquela bucha que chega a doía, você dizia, mãe, não precisa isso, não me castiga. Isso é um castigo, esse banho, o menino todo sujo, né? Todo problemático. A mãe pega ali aquela bucha e começa a dar banho e dói aqui, dói ali, porque a mãe parece que às vezes perde a sensibilidade, né? Às vezes mais sujeira do que o couro da criança. E aí, a sua mãe, por quê? Porque sua mãe vai sair com você, sua mãe não quer que você o quê? Saia com ela despenteado, sujo, com as unhas podres. Minha mãe é assim. No dia de parceira, ela nos colocava todos bonitinhos, todo evangélico, todo mundo evangélico, bonitinho assim, tudo muito bem comportado. E ela pegava aquelas corujas e saía com ela, mas todo mundo bonitinho. Então as pessoas olhavam e diziam, que menino bonitinho, gente, que engraçadinho. E aí ela apresentava aquelas corujas, né? Apresentava ali para as pessoas e pronto. E ela se orgulhava daquilo. Deus é a mesma coisa. Está entendendo o mistério? Você está destinado ao reino. Fala para você mesmo. Eu estou destinado ao reino. Eu estou destinado ao reinar. Mas antes de alcançar esse lugar, o dono do reino, o meu pai, o governador, o rei vai me ensinar os modos. Entendeu isso aqui? Por quê? Porque você é representante de um reino e você precisa ter modos.
você precisa representar esse reino como tal. Você já viu? Eu vi uma cena um dia desse de a princesa espanhola, muito jovenzinha, ela sentou, e quando ela senta, toma o seu assento, ela, o que é que acontece? Ela sentou sem modo, não era nada demais, nada que escandalizasse, mas aquele não era o modus operandi daquele reino. Eu vi a rainha mãe ali consertando ela de maneira muito elegante, mas ela consertou, ela se consertou e tomou a postura. Está entendendo aqui o mistério? Deus está consertando alguém aqui nessa tarde. Deus está dizendo: toma postura. Toma postura, porque você não poderá sentar à mesa se você não tem modos. Eu lembro um dia, lá em casa, eu convidei um amigo meu, ele era uma benção, um homem de Deus, um evangelista, assim, uma benção, usado por Deus. Aquele homem falava e quase saía da boca dele fogo, era uma coisa forte. Eu estou aqui só conjecturando. Mas eu lembro que meu irmão, muito educado, né, muito elegante, todo tirado a fino ali, eu levei ele para jantar lá em casa, e no final, Jaque, aquele rapaz, ele começou a peidar na mesa. E ele disse que aquilo era hábitos, porque ele era judeu, do povo judeu e tal. Eu comecei a me desesperar, porque eu disse, eu que o convidei, minha família vai ficar, né? Assim, meu irmão passou a odiar esse rapaz. E meu irmão não era cristão. Mas meu irmão tinha aprendido um pouco sobre educação. Consegue entender isso aqui? Porque você não precisa ser crente, conhecer a Bíblia para ser educado e conhecer boas regras. Eu sei que talvez falar isso para você nesse momento parece coisa de outro mundo, mas não, gente. Vou falar um negócio para você. Educação é algo, a gente precisa ser honroso. E isso é nas coisas mais simples. Então, o líder precisa ser alguém honroso. Entende? Eu preciso olhar para você e querer honrá-lo. Eu não posso exigir a honra, mas eu devo, de tal forma, pela minha postura, pastora Débora, eu preciso demonstrar. Então, quando esse rapaz foi na minha casa, ele demonstrou que ele não estava preparado para sentar àquela mesa. E você sabe que muitas das vezes nós dizemos para Deus que ele tem dia que você, quem já disse, Deus, prepara, teu servo está pronto. Deus faz o que o senhor tem que fazer, porque teu servo está pronto. Quem nunca? Acordou de manhã e disse: Jesus, teu servo está pronto, prepara tudo. Né? Aí, quando dá tarde, antes da mesa, antes da taça ir à mesa, você já fez uma besteira. E aí ele leva, recolhe tudo. Ele diz: recolhe tudo, recolhe, está pronto, coisa nenhuma. Recolhe, recolhe, não está pronto para sentar na mesa. Não está pronto para sentar na mesa dos adultos. Meu Deus do céu. Eita, meu Deus. É forte isso, né, gente? Educação, elegância. Eu estou usando esse termo porque vocês, a maioria aqui é mulher, né? Então estou usando esse termo e vocês compreenderão muito bem. Então, elegância. Jesus está dizendo, ensinando aqui os seus discípulos a serem o quê, pastora Débora? A serem elegantes, a condizer com o reino no qual eles servem. Tem uma coisa que eu acho bonita, é uma mulher elegante. E não tem a ver com a roupa, não tem a ver, na verdade, com o quão folgado ou apertada é a roupa dessa mulher. Você percebe uma pessoa elegante de longe. Eu estou falando aqui, né, da figura que naturalmente a gente mais admira, mas é claro, engraçado, você já viu mulher, você passou por alguém, não é roupa, já viu gente que não é elegante, não é pela roupa, não é a roupa que está portando, não é como é que eu digo, não é a bolsa da Michael Kors, da Louis Vuitton, não é a bolsa da Gucci que você usa, que te representa, é a roupa que veste a tua alma. Você está entendendo? Nunca foi sobre isso. E é o que Jesus está ensinando por discípulo. Então, Jesus está dizendo: não é o seu bom paletó, não é o seu corte moderno, slim fit, que vai te colocar nas posições que eu tenho para você, mas é o seu modus operandi, é o trato, é a forma como você honra os outros, é a forma como você vê o outro, é a forma como você enxerga e respeita o outro. É sobre isso. Jesus disse: no reino funciona assim.
Quem quiser ser o maior vai se sujeitar, vai se dobrar, se dobrar. Eu já passei por alguns chefes, vou confessar aqui, já passei por alguns chefes que eu digo, Jesus, eu quero apertar o pescoço dele. Eu sei mais do que ele é mal educado, ele não tem modos, e Jesus disse: não, você vai ficar na sua, vai engolir seu sapo, e agora sim você vai demonstrar que você é uma pessoa educada, que você tem postura, que você tem maturidade emocional. Tá entendendo isso aqui? Porque o que falta hoje, gente, muitas das vezes, é maturidade emocional da nossa parte, sim ou não? Como saber se você tem maturidade emocional? A forma como você reage. A forma como você reage, a forma como você se estabelece a partir dos estímulos que você recebe externamente. Um líder que não tem maturidade emocional, um líder que é explosivo, um líder que não olha para o seu semelhante e enxerga nele potencial ou capacidade, ou que não tem empatia ou compaixão, esse líder ele não está preparado para a governança. Entende isso aqui? Quem já encontrou gente talentosíssima, mas que não tem maturidade emocional? Que ó, eu brinco, eu tive uma chefa, ela era uma bênção, uma menina capaz, inteligentíssima, mas no trato, ela ia falar com você e falava gritando. Sabe, já viu? Ela estava o tempo todo na defensiva, ela estava o tempo todo sendo violenta nas palavras, agressiva, tudo era com agressividade. Entende isso? Qualquer comentário, ela, em vez de agir, ela reagia. Você é do tipo que reage ou você é do tipo que age? Existe uma diferença entre reação e ação. Qual é a diferença? Reagir é uma atitude irracional. O cachorro, o cão reage, pastora Débora. Já viu? O cão que não é adestrado, que não é bem educado, o que vai acontecer? Qualquer estímulo ele está reagindo. Quem já viu aquele pinche? Aquele pinte, né? O pinte, né? Aquele cachorro não é de Deus, não. Ele é seu, porque você talvez tenha um em casa. Deus criou, mas Deus não tem um daquele no trono dele que ele tem problema. É um cachorro perturbadinho, sim ou não, gente? Aquele cachorro reage. Agora, o contrário, ao contrário, um labrador. Não, eu estou pegando fenômenos da natureza, estou fazendo analogia para você não sair daqui dizendo que eu acabei com a sua dignidade, tá bom? Jesus fazia isso, ele usava figuras da natureza, né, para nos trazer algum tipo de ensinamento. Então, as árvores, eu estou pegando o cão, porque gosto de cão, tá bom, gente? Só por isso, tá bom? Então, gente, você precisa ter a postura de um líder. Um líder que é explosivo, ele está afadado a quê? A ferir os seus líderes. Rasgada aqui, como diz Camila Barros. Eu vou falar rasgada aqui. Se você é um líder sem visão, você vai pegar alguém da sua equipe e vai subordinar e vai colocar pessoas à subordinação dele. E sabe o que você vai fazer? Você vai destruir com a sua equipe. Você vai acabar com o seu ministério. Você não pode pegar pessoas que não conseguem lidar com outras, que não porque tem gente que é bom de máquina, é bom de cálculo, é bom em fazer coisas. Mas olha, não existe mais lugar para esse tipo de liderança, entendeu isso? A liderança ela não é imposta, a liderança ela é conquistada. Você precisa conquistar o respeito, o direito de ter pessoas ao seu redor seguindo a tua visão. Entendeu isso aqui? Compreendeu isso? Você precisa fazer isso. Agora, muitas das vezes, por que é que isso não acontece? Um dos aspectos é, primeiro, você não vendeu a tua visão de forma tão clara para a pessoa que está ali querendo te seguir, você não esclareceu para ela
Então, é importante você ter uma visão muito clara aonde você está e para onde você está indo. Isso é muito importante. Então, você não pode simplesmente dar ordem para as pessoas e dizer, vá lá e faça isso. Mostre para a pessoa o que você está angariando, qual é o teu objetivo, aonde você quer chegar, para quê? Para que no final essa pessoa tenha um estímulo para ela querer fazer. Veja, eu não forço ninguém a fazer nada, não funciona dessa maneira. Eu tenho que fazer você querer fazer. E de que forma? Eu tenho que tornar isso benefício. Por quê? Vou te explicar como isso funciona para não ficar no mundo das ideias. Veja Jesus. Jesus dizia: obedeça. Aquele que perseverar até o fim vai chegar onde? No reino. E como é o reino? Tem ouro, não é isso? O reino é maravilhoso. Então, esse é o premium, entende isso? O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, é esquecendo que as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo a fim de conquistar o prêmio. Veja, ele estava correndo, mas ele sabia que no final tinha um prêmio. Então, as pessoas que estão debaixo da sua influência, você precisa deixar, né, pastora Débora, muito claramente aonde você está indo. Compreende isso? Você não pode simplesmente colocar pessoas à disposição, e faz isso se você não está dizendo o porquê. Às vezes você vai precisar demonstrar. Agora, tem um nível, que aí é um assunto que eu vou falar mais na frente, que é o seguinte: um líder não precisa pedir autorização para as outras pessoas. Consegue compreender isso? Você deve vender a ideia, compartilhar a ideia. Mas o verdadeiro líder, ele vai governar do seu ponto forte, nunca de um ponto de fraqueza. Vou dar um exemplo aqui. Se você é um líder e você tem a necessidade de ser aceito, você vai criar problema para você. Por que você vai criar um problema para você? Porque você vai querer agradar todo mundo e no final você não consegue agradar ninguém e você não vai agradar a si próprio, você não vai agradar a Deus e no final você vai ficar perdido, a sua liderança vai ser fraca. O líder precisa ser forte. O líder precisa liderar a partir do seu ponto forte. Compreendeu isso aqui? Você está entendendo? Nunca dos seus pontos de fraqueza. Você precisa estabelecer o que você quer e você precisa ficar firme nisso, porque toda liderança vai ser testada. Entendeu isso aqui? Quem é líder aqui? Levanta a mãozinha assim. Quem é líder em algum lugar aí? Quem é líder? Se você não levantou a mão, vou dizer um negócio aqui para você. Você é líder de si próprio. A primeira liderança que você exerce é a sua própria liderança, é autoliderança. Se você não é um líder, se você não lidera você, se você não tem liderança sobre as suas emoções, sobre o que você come, sobre o que você bebe, sobre aonde você vai, você naturalmente vai ter dificuldade, porque um líder precisa ser o quê? Disciplinado. Entendeu isso aqui? Entendeu, gente? Um líder precisa ser também o quê? Um líder, ele precisa ser admirado. Entendeu isso? Acabou o tempo daquela liderança imposta. Consegue entender? Da liderança, só porque eu sou líder, você vai me obedecer. Não funciona dessa forma. Compreende isso? Não funciona dessa maneira. Você precisa conquistar esse lugar, como nós falamos. Eu não ia falar muito sobre isso, mas senti esse impulso do Espírito Santo de falar sobre essas coisinhas aqui, que são muito importantes, tá bom? Eu percebo que elas são importantes, entende? Então, vamos percorrer. Nós estamos nessa jornada aí, né, de liderança. Então, depois vamos falar mais francamente, mais especificamente sobre esses pontos que eu coloquei agora. Então, ter dom não significa dizer que você está preparado para o chamado, para ir em missão de algo, para ocupar o lugar de alguém que é menos capaz aos seus olhos, do seu modo de ver. Você entendeu isso aqui? Então, o fato de você, olha isso aqui, isso é forte demais. E é nisso que você vai ser provado. Presta atenção. O fato de você ter estudado em Harvard, o fato de você
ter ido para as melhores universidades não faz um líder. Porque liderança não é imposta, liderança é conquistada, entendeu isso aqui? Então, ter dom não significa dizer que você está preparado para o chamado. Aqui, você lembra de Saul? Saul, ele tinha até capacidade, mas ele não tinha o quê? Uma liderança legítima. Entendeu isso? Saul tinha capacidade, mas na hora do vamos ver, ele era um cara desonroso. Sim ou não, gente? Saul era desonroso, ele não honrou a Deus, ele não obedeceu a Deus. E por causa disso, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz lá no livro de Atos 13, 22, depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como um rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe Israel, o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. Preste atenção nisso aqui. Olha isso. Você sabe como é que você honra a Deus? Você sabe? Não é dando o seu dízimo apenas, não é apenas dando a oferta, não é indo ao culto ao domingo, mas é honrando aquela pessoa, aquele obreiro pequenino que está lá todos os dias no estacionamento, e que você talvez ache que ele não é tão importante quanto aqueles que estão impostos num cargo que lhe dá destaque. Compreende isso aqui? A forma como você trata o porteiro determina que tipo de pessoa você é. Compreende isso aqui? Então, veja bem, Saul não honrou nem a Deus. Quem mais Saul iria honrar, gente? Ninguém. Veja bem, se você não honra as pessoas que estão à sua volta, que Deus levantou como uma liderança para você, significa dizer o seguinte: que você também não poderá honrar a Deus. Porque como eu poderei dizer que amo meu irmão, que honro meu irmão, que honra a Deus se eu não honro meu irmão a quem está perto de mim? Você consegue compreender isso aqui? O nível mais gradual e mais profundo da honra é quando Deus te manda honrar alguém que você acha, na sua concepção, que não merece ser honrado. Quem passou por isso aqui? Quem já passou por isso? Talvez você tenha que honrar um filho que você não gostaria de honrar porque ele te desonra, porque ele talvez não faça o que você gostaria que ele fizesse. E é nesse momento que Deus nos prova no nível mais profundo. Já falei para você. Já tive chefes que eu desejei desonrá-lo, mas eu disse: não, você vai honrá-lo. Porque o que fazem com você não muda quem você é. Entendeu ou não, gente? Você compreendeu aqui? O que fazem com você não muda a despeito de quem você é. A forma como as pessoas te tratam não te dá o direito de você entrar no jogo delas, de sentar nesse lugar, de ocupar o lugar delas. Às vezes as pessoas vão tentar te arrastar para o lixo aonde elas estão. E você precisa permanecer o quê? Elegante. Vou dar um exemplo aqui. Imagina você na rua, alguém gritando com você na rua, por uma confusão de rua, né? Imagina agora a cena. Falando alto, aquelas pessoas escandalosas. O pavor de escândalo, gente. Não dê confusão. O que é que você faz nessa hora? Você abre a boca e transforma. Porque uma pessoa falando, aquele. Tem um filósofo que diz: eu não toco tambor para maluco dançar. Então, quando você entra nessa, você está tocando tambor para maluco dançar. Então, não se levanta e levanta a voz também, vira um barraco. Vira um barraco, sim ou não? Agora virou um barraco. E ali tem duas pessoas barraqueiras. Então, a melhor coisa a se fazer é o quê? Afastar-se, distanciar, fingir que não ouviu, não entrar no jogo do demônio, aqui já que a gente vai espiritualizar a questão, entendeu?
Ok? Então, você entendeu? Estão me ouvindo? Você entendeu? Então, gente, a honra nem sempre será uma via de mão dupla. Às vezes, você vai honrar alguém que não vai te honrar. Sim ou não? Mas você precisa fazer isso, porque é quem você é e nem quem. Deus não está nem aí para o que as pessoas são. Deus está preocupado com quem você é, como você o vê. É basicamente sobre isso. Tá certo? Então a Bíblia diz o quê? Que Deus rejeitou Davi, porque rejeitou Saul. Por quê? Porque encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Você é essa pessoa que Deus está procurando? Porque se você for, Deus pode mandar você em missão. Deus sabe que quando der ruim, você não vai endemoniar. Você não vai virar um maluco. Você vai continuar ainda, ó, aqui. Quem já foi testado no nível hard aí? Do tipo, a pessoa desceu e queria briga. E agora você fica entre a cruz, desce da cruz ou fica na cruz, hein, Joyce? E aí agora? Desce ou fica? Hum? Quem é você na hora do pega pra capar? Você é Pedro que pica a espada na orelha, porque na verdade você queria cortar o pescoço e dar trabalho para Jesus. Porque, gente, fala sério aqui. Na real, olhe para mim aqui, tá? Não durma, não. Não durma, não, porque senão eu vou ficar. Aí quem vai ficar, quem vai descer da cruz sou eu. Aqui ninguém dorme, não. É sábado, você vigia na terra, crente. Vigie para ter vitória. Eita, eita. Hum. Porque preste atenção, Jesus, ele não gosta de andar com gente mal educada, deselegante. Jesus é o quê? Um cara, né? Jesus, falando a nossa linguagem, Jesus é alguém muito firme, educado, age por princípio e não por provocação. Entendeu isso aqui? Jesus age por princípio e não por provocação. Como que você age por provocação, minha pastora Ruth? Agir por provocação significa dizer que você está com fome e você começa a chorar, dar piti em casa, tá certo? Deus viu você chorando e dando piti. Ele vai se mover em seu favor? Não. Mas se você engolir o choro, se comportar como uma evangélica, como um evangélico, né? Ficar todo evangélico e em direção a ele dizer: Jesus, estou passando por uma prova, me ajuda aí, pai. Você vai ver rapidinho ele providencia. Você consegue entender isso aqui? Então, porque ele age por princípio e ele espera que você haja da mesma maneira, por princípio e não por provocação. Ele espera que você não permita que pessoas te provoquem. Entendeu isso aqui? Compreende isso aqui? Entendeu? Gente, por que foi que Moisés vai macular a sua liderança no final? Gente, oh meu Deus do céu. Oh Espírito de poder, que coisa triste. Preste atenção comigo. Se um homem for fiel à sua esposa a vida inteira e nos últimos momentos ele desliza, você vai lembrar desse homem por toda a fidelidade ou por aquela mácula, pela mácula que ele deixou? Por isso que Deus pega você, terra. Eita, mistério. Vaso, hein, Jack? Eita, vaso. Por isso que Deus pega você, mas treina, torce o pescoço, torce o braço, afoga, desafoga de novo, e esperando o comportamento. Aí se levanta ainda, né, pastora Ruth? Se levanta ainda perturbado, ainda sem elegância, porque a ideia de Jesus é que você saia com nado de dentro d'água, com nado sincronizado. Não feito um maluco, parecendo que está se afogando. Está entendendo aqui? Já viu um nado sincronizado? Vocês mulheres aí. Jesus, eu acho que às vezes Deus espera que você saia, sabe, fazendo um nado sincronizado. Desceu as águas, mas quando subiu na elegância. Está entendendo o mistério? Elegante, assim, tá entendendo, Mara? Está entendendo o mistério aí? Então, eu tenho impressão. Por quê? Porque ele está lá dentro das águas com você. Ele diz: quando você passar pelas águas, terra, eu estou com você, mistério. Está entendendo aqui? Então, nada de esperar lá, não. Então, gente, presta atenção. Deus, Jesus, ele pega Pedro.
E Pedro faz aquela besterol todo lá. Imagina que falta de. Imagine, Jaque. Já saiu, Jaque, com alguém mal educado? Que você ficou com vergonha das atitudes? É feio isso, né? Se eu percebo que vai me causar vergonha, não saio, gente. Desculpa. Se eu percebo que vai me deixar em situação difícil, eu não. Eu prefiro sair sozinho. Já vi aquela história antes só do que mal acompanhado, porque me representa. Você é amigo de fulano. Ah, quer dizer, tá entendendo o mistério? Por isso que você, mãe, tenta tanto educar esse filho. Por quê? Porque esse filho é uma extensão sua, é tua representação, é você, tá entendendo? Então, a gente toma cuidado com isso, sim ou não, gente? Então, nós precisamos entender que o seu comportamento como líder está influenciando uma geração inteira. Está influenciando. Deu uma falhada aqui, que alguém está tentando me ligar. Senhor, amarra essa pessoa lá. Amarra desse coi, né? Então, preste atenção. Vou te dar um conselho aqui. Sentar à mesa só é possível se você for convidado. Um outro princípio. Tá bom? Anote isso. Isso é importante, viu, elegante? Um, sentar à mesa, se não for convidado, só vai gerar uma coisa para você: a vergonha. Sim ou não? Sim ou não? Lembra que Jesus disse lá, pastora Rose? Lembra que Jesus disse o quê, gente? Jesus disse: ó, quando você for para um lugar, olha isso. Quando você for para uma festa, sente na última cadeira, para que o convidado chame você e coloque você à mesa. Gente, vou falar rasgado aqui para vocês. Eu já desejei sentar em mesa, que eu disse, olhando hoje, se eu sentasse na mesa naquela época, desculpa o que eu vou falar, mas eu ia borrar a mesa toda. Não tinha estrutura, ia falar coisa com coisa, ia. E sentar à mesa significa não querer ocupar o lugar de fala que não é seu. Compreendeu isso aqui? Entende ou não? Entenda qual é o seu lugar de fala. Entenda o seu poder, a sua insignificância. Essa é forte, essa dói, doeu aqui. Meu Deus, compreenda a sua insignificância. Entenda que você não é tão importante quanto você pensa. Em alguns lugares você é completamente insignificante. Aprenda isso. Você não tem que sair dando a sua opinião para todo mundo. Ninguém quer saber da sua opinião. Entendeu isso aqui? Se você aprender, por isso que o apóstolo Tiago falou, quem domina essa infeliz esse órgão, essa serpente, essa língua, quem domina a língua, ó, prosperou na vida. Eita glória! Quem domina a vida tem uma vida. Ah, meu Deus, quem domina a língua vai ter uma vida próspera, né, pastora Ruth? Então, se você tem domínio sobre a sua língua, já é meio caminho andado. Então, queridos, para de querer dar a sua opinião, para de querer que a sua opinião, um verdadeiro. Vou falar, por que eu estou falando isso? Porque um líder, a opinião de um líder deve ser rara. Tá entendendo? A Bíblia, Provérbio diz que até o sábio, aquele que fala demais se ferra todo, se lasca todo. Mas aquele que é calado, até calado ele se passa como um sábio. Tá entendendo aqui o mistério? Mas se você é como eu, que gosta de falar, eu tenho um negócio de falar que é um negócio sério. E Deus tem me ensinado, cala a boca. Ninguém pediu sua opinião. E nem sempre, quando as pessoas perguntam, elas querem realmente saber. Entenda. Quando elas estão apenas querendo ser simpática. Você. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Conselho é algo que você só pede de alguém que é especialista. Opinião não serve para nada. Eu não quero saber sua opinião. Eu não quero. Por mais interessante que pareça, quando alguém quiser sua opinião, ela vai perguntar. Compreende isso aqui? Então, o líder, quando o líder quiser sua opinião, ele vai consultar você. Gente, eu sou de igreja, né? Eu sou de igreja é ótimo. Eu sou de igreja e eu já vi
Um monte de gente chegando à igreja cheio de ideias. Ah, porque aquele pastor, ah, porque isso, porque aquilo. Eu digo sempre para eles: você acha que você é quem? Quem você pensa que você é? Você acha que você é mais esperto do que quem entenda a sua insignificância? Ó, quando for a sua vez, quando Deus te colocar na sua posição, você faz do seu jeito. E vamos falar sobre isso já. Então, gente, preste atenção. Espere o seu tempo. Não insista em ficar ou sentar num lugar que não foi preparado para você, ou ficarás exposto. Miriam ficou com lepra porque tentou sentar numa mesa que ela não foi chamada para ocupar. Sim ou não? Você lembra dessa história? Ela foi envergonhada. Eu não estou dizendo que Deus vai colocar lepra em você. Eu estou falando que ela ficou exposta porque ela tentou ocupar um lugar na mesa que não era dela. Ela precisava entender o grau da sua insignificância. Que tem alguns lugares que a voz dela não terá importância, não será importante. Compreende? Compreende isso aqui, querido? Você está preparado para ouvir isso aqui? Você tem maturidade? Porque se você não tiver essa maturidade como líder, você vai sair com o ego inflado. Você já viu para gente que vai para evento, para vigília, para tudo, e já vai já com a em busca de uma oportunidade, e quando não dão oportunidade, ele nunca mais volta lá, porque sai ferido. Gente, é a coisa mais comum isso, sim ou não, no nosso meio? Eu estou falando coisa aqui para. Gente, o que é isso? Isso são pessoas, né, minha pastora Débora? São pessoas que não entenderam que elas não são o epicentro do universo, que elas não são o eixo da Terra, que nem tudo gira em torno dela e que existem lugares que elas não serão ouvidas. Então, maturidade vai ter um povo que eu não vou conseguir comunicar, mas a pastora Débora vai comunicar igual aquelas meninas fazendo nado sincronizado. Ela vai fazer assim, o povo vai, uau, já viu? E eu vou tentar fazer tudo o que eu posso, vou colocar nariz vermelho e ninguém vai prestar atenção em mim. Você consegue entender isso? Entenda, pelo amor de Deus. A pastora Débora já está se imaginando fazendo aqueles nados sincronizados, principalmente agora na época das Olimpíadas, né, pastora Débora? Eu sei, eu sei, eu sei. Então, vai ter, desculpa ele colocar nessa situação desajeitosa, mas entenda o seu grau de insignificância, querido. Eu sei, é duro. Sabe por quê? No nosso meio tem uma questão que eu quero esclarecer aqui. No nosso meio tem um tal de um ativismo pela plataforma, pela palavra, pela voz, porque muitas das vezes Deus chama a mim e a você, pessoas simples, que nem na universidade foi, que, sabe, e que o lugar mais alto que vislumbra talvez seja uma plataforma, seja uma liderança ali dentro de um grupo, mas isso tudo é importante e Deus tem para você, mas você precisa entender que nem tudo é sobre você estar à mostra, nem tudo é sobre a sua opinião. Eu amo a liderança de Jesus porque, veja bem, Jesus era o contrário, ele tinha maturidade. Sabe como é que Jesus agia? As pessoas iriam para trás dele, atrás de opinião, os líderes, aqueles caras que eram importantes, os podcasts, eu vou falar aqui, sabe? Aqueles podcasts polêmico. Vamos chamar aqui a reverenda pastora Jaque para dar a opinião dela sobre ceticismo, sobre a filosofia moderna, a pós-modernidade e tal. Aí vai a pastora Jaque toda na pauta, toda na, né, toda chique, toda. Ela coloca a melhor roupa para sentar, né? Porque o podcast vai ter vários cortes, né, Jaque? Toda essa história. Aí você vai. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus não ia. Eu não estou falando que você não deve ir para esses lugares, não é isso. Quando Jesus ele só dava a opinião dele para pessoas genuínas, quando ele entendia que faria diferença na vida de alguém. Ele não dava a opinião dele só para aparecer, não, Rose, querida. Não, Rose, não, querida. Ele dava a opinião dele quando ele entendia que aquela opinião foi solicitada. Você compreende aqui o nível que Deus quer te conduzir? Não abra a boca para dar opinião. Sabe por quê? Porque senão sua opinião se torna comum. Você quer ser importante? Presta atenção nisso aqui. Vou dar uma dica para você. Não fale muito.
Não fale muito. Não seja como eu. Não seja como eu. Faça o contrário. Não fale muito. Se você quiser ser importante, guarde, esconda. A Bíblia diz que o mistério de Deus é o que? É esconder, não é isso? A gente quer revelar tudo. Menina, vem cá, deixa eu te mostrar, deixa eu te contar o que eu aprendi em Harvard. Tu não sabe, mas sabe esse conceito aqui? Não! Jesus deve ficar assim, só olhando. Não sei. Que filho mais. Por quê? Já poderia estar aparecendo comigo há muito tempo. Mas não sabe por quê? Porque o ego é maior do que tudo. A sua liderança não deve estar baseada no ego. Você tem que arrancar o ego de você. Porque na liderança, você vai ter que lidar com pessoas que você vai descer. Compreende? Vai descer pela garganta, mas não vai descer fácil. Ela vai descer igual. Quem já engoliu um sapo aqui? Nunca engoli, mas eu imagino que tem que engolir um sapo. E isso revela o seu nível de maturidade. Compreendeu isso aqui, gente? Está compreendendo o mistério aqui? E Deus providencia sapinhos para os líderes. Hã? Deus providencia. Deus providencia. Compreende isso aqui? Então Deus te prepara a vida inteira, querido. Deus vai te preparar para o seu melhor momento, para o seu momento ápice, quando você estiver maduro, para você não fazer como Moisés, não sofrer, não sucumbir às pressões, para você não bater. Moisés fez uma história maravilhosa. Jesus, na caminhada, disse: ele é o homem mais calmo que já existiu na terra. De repente, o irmão Monca, num dia difícil, o povo apertando ele, hã? Ao invés de tocar, bateu. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E hoje eu estou falando sobre isso. Eu poderia não estar falando sobre isso. Não que isso diminua. Eu olho para Moisés e me identifico. Mas ele não precisava daquilo. Tem coisa que Deus trata você no oculto, no profundo e no escondido, do decanto, do demanto. Por quê? Para que você se comporte. Para que na hora que ele te colocar no lugar, você esteja comportado. Todo evangélico. Ó, todo bonitinho, vestidinho, comportadinho. E como é que ele faz isso? Te joga no meio da tempestade, espera o seu comportamento. Põe pessoas para perseguir você, espera o teu comportamento. Faz tudo que pode para te tirar do sério. Sabe aquela criança perturbada da escola que ficava perturbando você ali, te tirando do sério? Deus permite essas crianças no nível hard. Deus até às vezes libera demônio para perturbar você, só para ver como você vai reagir. Acredita nisso? Hum? É muito forte, é muito forte. Então, não sente à mesa que você não foi chamado para ocupar. Você, assim como Miriam, será obrigado a levantar, e aí vai ficar feio. Compreendeu isso aqui? Espere. Por quê? Na mesa certa, no tempo certo, você será honrado e todos saberão que você foi escolhido. Compreendeu isso aqui? Mistério. Está entendendo? Se você ainda não está sendo ouvido, é porque Deus está dizendo: não te introduzi ainda no meio do povo que você será ouvido. Se não estão lendo os seus livros ainda, descansa o teu coração. É porque não é tempo, porque o livro vai abrir mesas, vai te colocar em condições e situações, e Deus está preparando para que a glória seja maior. Você está entendendo isso aqui, gente? Está entendendo? Eu sei que essa palavra é dura, mas está doendo aqui mesmo, está doendo em mim, você não tem noção. Mas eu sei que essa palavra está curando gente. Como é que eu sei que a palavra vem de Deus? Eu olho pela cara de vocês, tem gente que parece que está chupando um limão. Tem gente que vai estar tomando uma limonada sem açúcar. Assim eu sei que o negócio está suprindo defeito. Porque Deus não trata ninguém com. Né? Não é assim, gente. Meu Deus, como Deus me. Meu irmão disse ontem: eu não gosto, não tenho nada contra a profecia, mas eu não gosto de profecia porque às vezes até me dá arrepio. Eu disse: às vezes as profecias, às vezes me dá vontade de pular da ponte, porque é tão desesperadora que eu fico, meu Deus, será que vai sobrar alguma coisa desse corpo? Então, o que Deus faz, querido? Ele não chama ninguém para o parquinho, para brincar.
Deus não chamou você para o parquinho, tá bom? Ele até te chamou, você estava na fase do parquinho. Mas para a liderança só sobe os homens, entendeu? E as mulheres. Entende? Você chegou menino e menina, mas vai amadurecer, viu, José? Vai amadurecer. José amadureceu. Amadureceu ou não amadureceu, gente? Hã? Amadureceu. Amadureceu e Deus vai te amadurecer. Eu estou profetizando, Deus vai amadurecer você. Deus vai amadurecer você. Deus vai amadurecer você. Então, falei, não são os nossos títulos que nos validam, mas a nossa capacidade de resiliência em permanecer guardando os princípios, mesmo em tempos difíceis. Entendeu isso aqui? Você sabe quando é que Deus vai testar a sua liderança? Lembra de Davi? Davi era o rei ungido. Deus pegou um cara que ele expulsava demônio daquele cara, tocava para aquele cara sentir alívio. Lembra de Saul? Lembra dessa história? Então, aquele cara, Davi matou Golias, Davi defendeu Israel e estava sendo perseguido por alguém que ele sabia que não permaneceria no trono, mas ele sabia que Deus tinha colocado ele lá e o papel dele não era tirar ele daquela posição. Entendeu isso aqui ou não? Ou eu preciso falar rasgado? Hum? O que Deus estava dizendo é: Davi, você foi escolhido, mas a sua liderança vai ser provada. Como sua liderança vai ser provada? Você prova se está preparado, se você está pronto para esperar e sofrer injustiça. Porque quando você chegar lá, se você continua sem reação, se você não aceitar a provocação, significa dizer que você está pronto, porque você vai ser muito provocado nessa vida. E aí, a Bíblia diz que Davi tem a chance de matar o rei Saul, mas ele, todavia, temia a sua própria vida e fugia, só fugia, só fugia, só fugia. Você é do tipo que foge ou você encara a sua liderança e deseja cortar o pescoço dela? Compreende isso? Davi estava sendo testado. Às vezes, Deus vai exigir que a sua liderança te peça uma coisa que você odeie. E você vai precisar colocar um sorriso aqui de plástico, tá? Fingir, tem que fingir mesmo, até ficar perfeito. É. E Deus, eu lembro, eu passei por uma situação, eu tinha uma liderança que só o sangue de Jesus. Aí eu dizia, Senhor, mas eu estou sendo um falso. Eu estou sorrindo aqui, mas o meu desejo, Jesus, eu quero apertar o pescoço desse desgraçado. Gente, eu vou ser sincero, eu falei assim mesmo. Aí sabe o que Jesus. Olha você aqui, ó. Você vai fingir até que se torne uma. Chegar uma hora que você vai sorrir com facilidade. Eu disse, não, isso não é possível. Não é que depois de 10 meses estava muito mais fácil sorrir do que no princípio? Você compreendeu? E obedecia, ia lá e fazia. Doía terrivelmente, mas sem dor, sem ganho. Não é assim que diz os ingleses? Sem dor, sem ganho. Compreende aqui, gente? Você já estou encerrando, viu, Jaque? Já estou encerrando mesmo. Então, nós precisamos entender que sua liderança vai ser testada. Pessoas serão levantadas para testar a sua capacidade. Pessoas, pastora Débora, vão se levantar dentro do seu ministério. Está entendendo aqui? Jaque, Joyce, Maria Helena, não sei qual o seu nome, mas não consigo ver todo mundo aqui. Mas pessoas vão se levantar e vão testar a sua liderança. De que forma, Jair? Dê um exemplo. Aconteceu com Miriam, com Arão. Deus só fala com ele? Sim. E Deus provou que só falava com ele. E você com isso? É da sua conta? Compreendeu isso aqui? O que é que você tem a ver com isso? Você aconselha a Deus a quê? Você é secretário de Deus? Quando você for, que nunca será secretário de Deus, então você dê sugestão para ele. Porque, por enquanto, ele vai usar quem ele quer e quando ele quiser. Gente, isso é amadurecer. Tem gente que eu não gosto. Eu experimento, porque gostar e amar é diferente. Tem gente que eu não gosto, eu experimento e digo, não gostei dessa pessoa. Aí Deus fala para mim, problema seu. Você não gostou dela, mas eu gostei. Contanto que você respeite e honre a ela, tá tudo bem. Eu, beleza, vou honrar
e vou respeitar. Tá bom, Jesus? Tá bom de tio assim? Ele disse, tá. Agora você tá evangélico. Gostei. Então, pronto. Tá entendendo aqui? Sobre você gostar ou não gostar, não é da sua conta. Entendeu? É igual aquele relacionamento. Menina, você vai namorar com esse cara mesmo? Vou, mas você vai por quê? Porque eu gostei. Eu lembro, minha irmãzinha, lindinha ela, escolheu um cara, meu Deus, eu olhava e digo, Jesus, o que é que está acontecendo aqui? Esse contraste não combina, não, a coisa não bate. Aí virei para ela e disse, ô linda, ô nega, assim eu trato ela, ô nega, mas talvez, gente, ela se apartou de mim, 15 anos de rancor no coração. No final, eu acabei afastando ela. Gente, eu vou falar um negócio para você, eu poderia ficar sem essa. Porque nessa área de gostar, Deus olhou para você e gostou, querido. Deixa eu falar um negócio rasgado aqui para você, tá? Se Deus gostou de você, não liga para as caras, não. Se Deus olhou para você, te elegeu e disse que é você, Jeremias, Rebeca, Raquel, Ruth. Se Deus gostou de você, não liga, não. Mas, ó, a oposição vai acontecer e ela vai testar, as pessoas vão testar a tua liderança no nível hard. E é nesse momento que você vai ter que provar que você está pronto e pronta. Não saia da sua posição, deixe questionarem você, deixe questionarem a sua capacidade, não se importe. Se foi Deus que te chamou, ele garante. Tenha consciência disso, aprenda isso, porque se você não se livrar da opinião dos outros, se você não se livrar do achismo dos outros, hoje quando acho, chegou para mim e diz, porque eu acho isso, ou porque, deixa eu posso dar uma opinião? Não, não pode, não pode. Quando eu quiser a opinião de alguém, eu procuro um conselheiro, um especialista. Não quero, não quero, não quero, não quero. Não, não pedi. Não, não está disponível para opinião, não pedi sua opinião. Gente, é assim mesmo. Não, não quero, querido. Sinto, não quero, não. Posso opinar na sua educação? Não. Eu posso opinar aqui na educação? Não, não, não precisa. Quando você for pai, né? Quando você tiver seus filhos, você vai lá e educa. Mas por enquanto, a gente vai ficar aqui, tá bom? Mas vai ficar de cara feia. Tudo bem. Depois desincha. Se não tiver maturidade, tudo bem. Problema, mas precisa, não é necessário. Esse trabalho todo. Entende isso, gente? Então, sua liderança vai ser testada. Mas Deus, no final, deu testemunho acerca de Moisés, sim ou não? Se você perseverar até o final, na posição que Deus te colocou, Deus dará testemunho de você, de que Ele é com você. Mas nesse tempo, Deus pode estar permitindo que você chegue no nível que as pessoas se levantem contra você, porque Deus quer que você se levante positivamente, que você tenha uma postura positiva. Consegue compreender isso? Um líder precisa saber para onde está indo, porque a visão que ele tem será muitas das vezes questionada. As pessoas vão questionar. Questionaram Moisés o tempo todo no deserto. Você nos trouxe aqui, você é o responsável, você é isso, você é aquilo. Se você não tiver firmeza, se você não tiver certeza em Deus, e quando eu digo certeza eu estou dizendo, se você não tiver certeza de que você está na direção certa, de que você ouviu a voz de Deus, que está no caminho correto, você vai permitir que pessoas mudem você do curso. Você vai permitir que pessoas questionem as suas habilidades e a sua capacidade. Não permita que isso aconteça. Deus trouxe alguém aqui nessa tarde. Entendeu isso aqui, gente? Vocês estão entendendo? Acho que o nosso tempo já passou bastante, eu não tenho como continuar um pouco mais. Eu só espero que você tenha entendido essa palavra. Eu espero que o Espírito Santo tenha conseguido trazer aquilo que ele deseja para o seu coração. Respeite a autoridade daquele que foi levantado. Quando for sua vez, o seu tempo, ele vai se levantar. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra no seu coração? Não se mova. Não se mova.
não se mova, senão por propósito, por direção. Não seja deselegante. Não seja, aprenda isso, guarde essa palavra na sua vida. No reino de Deus, as pessoas têm modos, as pessoas são elegantes, as pessoas são honrosas. Nós honramos umas às outras. Essa semana, um rapazinho me ligou aqui em Lisboa e disse: Vamos no monte ali comigo? Gente, depois 8 horas da noite, eu tinha acabado de sair do trabalho. Na verdade, saí, ele disse, vamos ali. Aí eu disse, meu Deus, eu vou pegar um metrô, eu vou pegar depois outro metrô, linha. Eu peguei todas as linhas, verde, amarela, azul, preta, branca, para chegar nesse monte. E cheguei lá, eu encontrei com ele, com a trupa, ele tem 23 anos, eu encontrei com ele com a trupa de uns 7 guris, mais novo do que ele. E ele disse, vamos subir o monte. E ele parecia Moisés ali e tal. E falando como um líder, assim, sabe aquela performance? Eu disse, cara, que legal, assim, né? Esse menino está destinado à grandeza, eu achei incrível. E aí, à medida, a pastora Débora, missionária Maria, Helena, à medida que eu ia ouvindo a história daqueles meninos, eu disse, isso é loucura. E aí você tinha um ali que era bandido, já tinha matado, um de 18 anos, e você tinha. Gente, eu comecei a ouvir o histórico daqueles meninos e aqueles jovenzinhos, e ele ali me guiando, ele começou a me guiar. E na hora, meio que eu fiquei meio estranho, eu disse. Na hora, juro, na hora vem aquela coisa, gente. Nossa, ele só tem 23 anos, eu vou seguir ele agora, eu vou seguir essa. Aí na hora eu disse, claro que sim, esse jovem, qual é o problema, né? Aí subia aquele monte, e ali ele todo aquela postura de líder e tal, era o povo dele e tal. No final eu disse, irmão, ora aqui por mim, varão, coloca. E ele veio lá, profetão, e, sabe, aquela eu digo, meu Deus, que tremendo. Aí depois eu perguntei, eu posso orar por você, apóstolo, né? Aí ele, claro, claro que pode, orei ali por ele e tal. Aí na descida ele falou, ele me agradeceu, olha, eu quero agradecer a você. Porque eu lembro que teve um momento que eu disse, cara, vamos orar pelo nosso líder aqui, né? Vamos orar pelo nosso líder, né? Falei ali para os meninos. E eles impuseram a mão e oraram e declararam. E no final do monte ele disse, irmão, eu quero agradecer a você porque você me honrou. Sabe? E eu não entendia que aquilo era. Gente, não me diminuiu em nada, em coisa alguma. Mas, por outro lado, eu engrandeci aquele jovem. Quando você honra alguém, você está exaltando o melhor de Deus que há nessa pessoa. Compreende isso aqui? Quando você honra, a única coisa que você pode dar para o seu líder é a honra. A única coisa que você pode dar para o seu líder é a admiração. Não que ele seja perfeito, enxergue Deus nele, enxergue o papel que ele exerce sobre sua vida, acredite nisso. Isso é tão sério que é um mandamento com promessa. Se você vier até a mim e você não me honrar, eu não posso ser um instrumento de Deus na sua vida, porque a Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta e este honra, recebe galardão de profeta. A única coisa que eu posso liberar sobre você são dons. É a única coisa, mas preste atenção, Eli, num dia comum, ele encontra a Ana, aquela mulher amargurada, e uma palavra de Eli mudou o destino de Ana. Preste atenção, um homem simples, mas tinha, porque ele foi honrado. Ela disse, não, meu senhor. E olha, preste atenção nisso aqui. Ele disse, você está embriagada. Ela, porém, disse, não, meu senhor, eu não estou, sua serva não está embriagada. Olha, gente, a sua serva, olha isso, gente, olha a honra. A sua serva não está embriagada, mesmo quando aparentemente foi ofendida. Quando foi mal interpretada, ela honrou aquele homem. E sabe o resultado da honra dele, da honra dela? Ele disse, vá em paz, que o Senhor cumpra conforme está no seu coração, que o Senhor faça. Compreende isso aqui?
as pessoas menos prováveis. As pessoas menores são as pessoas que vão te colocar nos lugares altos que Deus tem para você. Servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Sobre essa palavra, eu quero orar. Eu quero orar nessa tarde. Você aceita orar comigo sobre essa palavra? Eu quero orar nessa tarde. Eu quero que você feche os seus olhos rapidinho aí onde você está. Pergunte para o Senhor, Senhor, quem é que eu preciso honrar? Senhor, quem é a pessoa que eu necessito honrar? Quem é a pessoa, Senhor, que eu preciso honrar na minha vida? Deus, para quem é que eu tenho que baixar a guarda? Quem é que eu preciso, oh Deus, transmitir o teu amor, transmitir quem o Senhor é? Quem é que eu preciso enxergar e validar? Quem foram essas pessoas que o Senhor colocou na minha vida? Senhor, eu tenho sido um líder, eu tenho sido um líder que tem honrado aqueles que estão acima de mim. Como eu tenho servido aqueles? Senhor, eu tenho honrado as pessoas e eu tenho honrado elas e servido a elas com mais intenções, com agenda própria. Você não pode, última coisa, você não pode servir a nenhum ministério se você tem agenda própria. Você não pode servir nenhum ministério se você tem agenda própria. Você não pode servir a nenhum ministério se você tem agenda própria. Você não pode servir a ninguém se você tem agenda própria. Não procure nenhum ministério com más intenções, com intenção de implementar a sua visão. Vá para lá para implementar a visão da pessoa. Compre a visão dessa pessoa. Se não chegou o tempo ainda de você implementar a sua visão, honre a visão do líder que você tem seguido. Não vá, não seja mal educado, não seja mau caráter, não vá com o coração dividido, não esteja perto de ninguém com mal intenção, querendo se aproximar para usar a plataforma dessa pessoa. Não faça isso. Não divida, não faça isso, não divida o seu coração. Isso não é interesse de coração. Não sirva as pessoas com agenda própria. Anote isso, por favor. Não sirva a ninguém com agenda própria. Espere o seu tempo. O Espírito Santo falou muito forte comigo isso agora. Não sirva a ninguém com agenda própria. Não sirva a ninguém com agenda própria. Não se não tenha duas agendas. Se você está servindo ao ministério, pergunte para esse líder qual é a agenda, o que é que você tem, o que é que eu posso fazer, no que eu posso cooperar para essa visão. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos. Eu te agradeço pela vida de Jaque. Senhor, que tem nos servido aqui, que tem preparado esse lugar, esse banquete, para que possamos, oh Deus, crescermos junto. Deus, ela está servindo. Eu sei que cada pessoa aqui nesse lugar também está servindo dentro das suas casas, dentro das suas famílias, dentro dos seus ministérios. Cada ministério aqui representado. Eu oro, Deus, para que nós possamos servir uns aos outros de coração inteiro, com humildade, com amor, com honra. E que o Senhor levante pessoas aqui para serem servidas. Oh Deus, que o Senhor possa agir agora. Levanta pessoas para nos servir. Levanta pessoas para servir a nós, para servir a nossa visão, mas que sejamos também servidos, oh Pai, e servir aquele que precisa ser servido. Tira da nossa mente, do nosso coração, a altivez, o orgulho e qualquer sentimento que está de encontro com a sua palavra. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém.